Escolheste-nos, Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos assim, quiseste-nos pra ti. Somos gratos, ó Jesus. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 3, do 22 ao 30. Marcos, capítulo 3, o versículo 22 ao 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que eles estavam possuídos por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios. Ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele vai mostrando a continuação do evangelho de sábado. Todo ano, não sei se você percebe, é elegido um evangelista e começa a se ler ele desde o início e procura se ler praticamente até o fim daquele evangelista. Por exemplo, esse ano é Marcos, e já estamos no capítulo 3 de Marcos. Já começou-se desde o início, já estamos no 3 e no versículo 30. Aí depois vai começar, né? Marcos 3, versículo 31 em diante, porque é um estudo. Então a Igreja Católica ela é muito bela nesse sentido, porque nós estudamos cada ano um evangelho de forma completa e meditada. Não é como outras denominações que a pessoa escolhe a pregação que tem na cabeça e às vezes você vai para a igreja e escuta 10 vezes o mesmo texto. Não é assim. E às vezes nós temos a infantilidade e às vezes até a imbecilidade, não estou chamando ninguém de imbecil, só a atitude, de dizer que na missa nós sempre ouvimos as mesmas coisas. É um grande engano. Se você fala isso, é sinal que você nunca participou de uma missa de verdade. Voltando ao Evangelho, vai continuando aonde os parentes de Jesus achavam que Jesus estava louco. Logo depois, os fariseus e escribas e mestres da lei falam ainda pior. Não que ele está louco, mas que ele está possuído por Beelzebu, que quer dizer príncipe dos demônios. E uma outra palavra, porque Beelzebu também era o nome da mosca, de moscas que viviam no lixão, onde era queimado um grande lixão, chamada Geena. A Geena quer também dizer inferno, né? Então, e era sempre queimado esse lixo lá, em Israel, nesse local, sempre era queimado o lixão, as coisas podres. E tinham grandes moscas, gigantescas no sentido de falar, né? Não é que era gigante mesmo, né? Bem grandes, e era chamada das moscas que mandavam nas outras, né? Era como se fosse uma mosca rei, rainha. Então era o Beelzebu, essa mosca feia, horrível. Então é como se dissesse que Jesus estava sendo o chefe da podridão,
o chefe daquilo que não presta. Ele agia em nome daquilo que era mais feio, mais mal cheiroso, mais fédido, mais podre possível. Ou seja, a coisa mais nojenta possível era aquilo que Jesus estava fazendo. Ele estava a serviço disso, da podridão, daquilo que era nojento, do príncipe dos demônios, ou seja, do próprio Satanás. Não era apenas de um demônio qualquer, era do chefe. Então é uma acusação gravíssima. Então Jesus usa uma parábola para dizer assim, como é que ele vai destruir Satanás se ele é amigo de Satanás? É algo incoerente. Então Jesus usa essa parábola. Se um reino se divide contra si mesmo, como é que ele vai se manter? Se Satanás está fazendo milagre, curando, expulsando os demônios, como é que o reino dele vai se manter nesse mundo? Então ele vai dizendo assim, não sejam burros, né? É como se ele dissesse um saco de parem de ser antas. Como é que Satanás vai destruir as obras dele próprio? Como é que um traficante vai denunciar ele próprio? O grupo dele que está traficando com ele? Não existe isso. Então é uma incoerência. E Jesus vai mostrando que eles fizeram isso vai ficando claro, não porque eles não entendessem que era uma ação do Espírito Santo, mas porque eles não queriam entender. Eles não aceitavam. Eles recusavam. Então Jesus fala, em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, nunca. Mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Ou seja, os fariseus conheciam a palavra e mesmo assim se recusavam a mudar de vida. E nós devemos ter o cuidado, gente, porque, explicando, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse tema para mim é muito forte porque eu tive uma depressão dos 13 aos 15 anos. E eu achava que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Porque teve um tempo em minha vida que eu quase fiquei doido. Doido mesmo. Eu tinha pensamentos loucos, imorais, blasfemadores. O meu pensamento blasfemava contra Jesus, contra Nossa Senhora, contra o Espírito Santo, contra o Deus Pai, contra os anjos, contra as pessoas. Eu tinha pensamentos loucos que eu não controlava. Não é que eu quisesse. Vinham pensamentos de palavrões, de palavras de maldição contra Deus. Era algo muito louco na minha cabeça. Então eu fiquei meio perturbado, eu não dormia à noite, eu chorava direto, eu ouvia pegadas no meu quarto, era algo muito sombrio mesmo, por fruto da depressão isso. Isso durou muito tempo, e eu ficava trancado às vezes, ficava na minha cama direto, não queria sair, não queria conversar com ninguém, perdi, nessa época eu fiquei igual um palito, nessa época de magro, muito feio, tem até a foto minha que o meu pescoço está igual uma girafa de feio, né? Então foi algo terrível. E eu já achava que eu estava condenado, porque muitas vezes vinham pensamentos meus de blasfemar contra a própria pessoa do Espírito. E eu achava que blasfemar contra o Espírito Santo era isso. Aí depois que eu passei por um processo de seminário de vida no Espírito Santo, de aconselhamento, eu fui perceber que era uma perturbação psicológica que eu tinha. E o demônio se aproveitou disso para me enganar. E eu achava que eu já estava condenado. Aí na época eu escrevi uma cartinha pequena, papel de caderno pequeno mesmo, 2 folhas, dizendo que ia me matar. Então eu escrevi as folhas, essas 2 folhas, e deixei no local. Eu ia mandar para a Rádio Boa Nova, uma, e a outra ia deixar em casa. Aliás, minto, ia deixar as 2 na Rádio Boa Nova, para que tinha lá um local para ler as cartinhas, para que quando eu me matasse alguém sabia o motivo, né? E a pessoa de lá falar para minha família. Você vê como o demônio, ele vai até nos dando as ideias loucas, né? E foi nessa época que uma pessoa, que é a Jaqueline, me convidou para um encontro chamado Jesus Está Vivo. Aí eu tive uma experiência com Deus e tirei isso da minha cabeça. Porque eu achava que eu já estava condenado ao inferno e nunca mais teria perdão. Porque eu não entendia o que era blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estava passando por uma perturbação psicológica. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou dizer primeiro o que não é, depois o que é.
Não é alguém que está louco e fala assim, o Espírito Santo é isso, e fala uma doidice contra o Espírito Santo. Não, isso é um pecado, sim. Mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão, não. É um pecado, e pode ser até um pecado grave, porque é uma blasfêmia contra Deus. Mas não é essa a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você recusar a Deus, porque aqui eles não aceitavam era Jesus. É tanto que Jesus fala, para você entender bem direitinho. Jesus fala em outra passagem o seguinte: aquele que crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, porque não creu, não acreditou no Filho unigênito de Deus. Ou seja, não crer em Jesus nos leva a ser condenados. Quando nós ouvimos o anúncio de Jesus e não o aderimos como o Senhor da nossa vida, e se nós, até a nossa morte, recusamos Jesus como nosso Senhor, nós de fato seremos condenados. Então, recusar Jesus também é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É recusar a graça de Deus. Só seja bem claro agora, vou ser mais claro. Por exemplo, eu cometo um pecado, seja ele mortal ou venial, e eu não me arrependo, não quero me confessar, e eu sei que é pecado, eu tenho uma consciência. Tanto faz ser pecado venial como mortal, mas eu digo, eu não me arrependo e não vou confessar, e morro dessa forma, sem me arrepender e sem querer mudar de vida. Então esse pecado não tem perdão. Entendeu? Seja pecado mortal ou leve, venial. Não é só mortal, não. Eu posso ter um pecado venial e não me arrepender e eu ir para o inferno. Porque eu não quero mudar de vida. Eu sei que é pecado. Tipo assim, eu falo palavrão mesmo. E eu sei que é pecado, eu conheço a Deus, eu já ouvi a palavra, e as pessoas me falam que é pecado, mas eu digo, eu sei que é pecado, mas eu vou falar que eu acho é bom. E você vive a vida toda falando palavrão e não se arrepende e morre sem se arrepender. E você não tem nenhum condicionamento. Você fala porque quer mesmo, não é porque alguém lhe ensinou, não. Você quer mesmo falar, é mau costume. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. É chamado impenitência final. Repita comigo você em casa. Impenitência final. É um coração que não faz penitência, que não se arrepende. E se não se arrepende, como é que Deus vai perdoar? Entendeu? Não é que Deus não queira perdoar. O pecado que não tem perdão é o pecado onde eu não quero ser perdoado. Se eu não quero ir para o céu, como é que Deus vai me colocar no céu? Se eu não quero pedir perdão, como é que eu vou ser perdoado? Então vamos vigiar, gente. Muitas vezes a gente se acostuma com os pecados e não se arrepende deles. Todo mundo faz. Isso pode ser um pecado que não tem perdão. Mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tem esse medo, é sinal que você não blasfemou. Porque quem blasfemou não tem essa preocupação, entendeu? Não tem esse medo. Uma pessoa que tem medo de perder o céu, essa pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfemou contra o Espírito Santo já está com o coração duro, que nem mais tem medo de inferno. Ela tanto faz para o inferno como não. Ela já endureceu o coração a esse ponto. Outra coisa, primeiro eu falei em penitência final. Tem uma outra coisa, são várias. São Tomás de Aquino elenca 6, eu vou falar somente de 3 ou 4. Senão toma tempo demais. Outra coisa é o desespero da salvação. Você acha que não tem mais salvação, você já está condenado ao inferno, e pronto, e você se desespera, você não merece o céu, seu pecado ninguém pode perdoar, nem um padre, nem Deus, você é o maior pecador do mundo, e você se desespera. E você não quer mais o perdão porque você não merece. Você fica desesperado, você quase enlouquece e se mata por isso. Pelo desespero da salvação. Então isso é um pecado que não tem perdão. Entenda uma coisa, eu não estou falando de quem suicidou somente. Há pessoas que se suicidam por outros motivos. Porque enlouqueceram, porque surtaram, porque estão desesperados, não da salvação, mas desesperados pelos problemas, e são pessoas fracas psicologicamente e se matam. A igreja não diz que esses estão no inferno. O catecismo fala que nós devemos rezar por esses.
esses estão entregues à misericórdia de Deus, podem estar no purgatório. Porque muitas vezes eles não estavam em si quando se mataram. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa está desesperado da salvação. Ela não acredita mais na misericórdia de forma nenhuma e por isso ela se mata, entendeu? Novamente, não estou falando que é quem se suicidou por outros motivos, por esse. Ela não acredita mais na misericórdia e se desesperou da salvação. Ela não acredita que ela vai ganhar o céu mais. Ela acha que não ganha mais o céu e pronto, se desespera. Então é um pecado que não tem perdão esse, porque ela duvidou até o fim da vida dela da misericórdia de Deus. Mesmo alguém falando da misericórdia. Outro, que não teria perdão, a presunção da salvação. Eu já sou salvo. Nós somos salvos de forma na cruz de Cristo. Todos são salvos, sim. Mas nós não devemos nos presumir salvos sem precisar mais mudar de vida. Jesus já nos deu a salvação na cruz. Porém, essa salvação deve ser aderida a cada dia. A eficácia da salvação deve ser aderida a cada dia. Por exemplo, Jesus já salvou você na cruz e a mim, sim, a todos, do passado, presente e futuro. Mas se você se acha salvo e se orgulha por isso, e é vaidoso por isso, você está sendo presunçoso. E se você morre achando que não precisa mais mudar de vida, e você se acha melhor do que todo mundo, esse pecado não tem perdão. Então eu queria dar um aviso para vocês que têm essa mania de fazer isso. Infelizmente, o protestantismo tem essa mania. Não todos, não são todos, mas alguns. Eu já sou salvo? Sim, eu já sou salvo pela cruz de Cristo. Mas eu posso me condenar, mesmo sendo salvo por Cristo. Jesus já me salvou. Mas se eu vou ser salvo ou não, é um mistério ainda. Vocês estão me entendendo? Ou seja, Jesus já me deu a possibilidade pelo seu sangue na cruz de se salvar. Se eu for salvo é porque Cristo me salvou na cruz. Porém, eu não posso dizer, eu já tenho o céu garantido, não tem mais como eu perder. Tem, sim, não vigia não. São Paulo fala, aquele que está de pé, e ele falava para quem? Para os cristãos. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, se você coordena um grupo de oração, cuidado. Você pode ir para o inferno se você ir para o céu. Você que é um padre, você que é uma freira, você que é um pregador, ministro da palavra, cuidado. Para de ser nariz empinado e apontar erro de todo mundo. Você pode ser o primeiro a ir para o inferno. Eu posso ser o primeiro. Baixa o nariz um pouquinho, baixa as asazinhas que quer subir às vezes. Cuidado. Cuidado. A salvação é algo muito sério. Não se brinca com ela. E o orgulhoso é o primeiro que perde. Santa Teresa fala que todos os pecadores podem entrar no céu, menos os orgulhosos. E uma pessoa para ser orgulhoso, eu digo isso por experiência, geralmente são pessoas que têm posição de frente. São muito tentados ao orgulho. Principalmente quem tem muito tempo de caminhada. Vamos ter esse cuidado. Se a gente não vigiar, o demônio vem dar uma rasteira na gente e nós não nos levantamos nunca mais. E nós temos uma dificuldade muito grande de ter misericórdia das pessoas. Eu tenho muito pena do protestantismo porque quer levar o povo a se converter falando do inferno direto. Devemos falar do inferno sim, da forma certa. Não querendo que as pessoas se convertam com medo do inferno. Tem que se converter primeiro porque sente e experimenta o amor de Deus. E tem que ter medo do inferno? Tem, de forma sóbria, de forma equilibrada. Não de forma doida, não de forma desesperada. Tem que ter. Tem que ter medo, porque no inferno a gente não vai amar a Deus. Então, eu tenho medo de ir para o inferno porque se eu estiver lá, eu não vou poder amar a Deus lá. É por isso que eu tenho medo do inferno. Não por causa das penas do inferno, dos castigos. Isso deve dar medo, mas não deve dar tanto medo quanto perder a Deus. Então muitas vezes a gente escuta pessoas falando, se converte, senão, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Cuidado. Você pode estar sendo o primeiro da fila. Porque se presume já salvo. E condena os outros. E começa a citar, os idólatras não entrarão no céu.
fulano não entrará no céu. E alguns começam a falar besteira, né? Dizendo assim, o católico que está orando em língua é o demônio que está orando nele. Eu tanto alerto os católicos como os evangélicos agora. Cuidado. Quando vê um protestante orando em língua, não diga que é o demônio não, viu? Não diga não, pelo amor de Deus. Quando vê também, você é evangélico, quando vê um católico orando em línguas, não diga que é o demônio. Porque você está sendo nessa hora um demônio, certo? Falando isso. Aquele que se opõe a Deus. É Deus que vai dizer quem está orando em línguas ou não. Não é você, presunçoso, católico ou evangélico. Quem vai dizer se uma ação é do Espírito Santo ou não, é o próprio Deus. A igreja ela é muito cuidadosa nisso. A igreja diz quais são as seitas, mas a igreja não diz que aquela ação é do demônio ou não. Ela manda você repensar se aquela ação de fato é de Deus. Mas ela não manda dizer assim, tal igreja é o demônio que está curando. A igreja não fala isso. A igreja é muito cuidadosa nesse sentido. Às vezes é os homens, né? Hipnotizando o povo. Mas dizer que é o demônio é perigoso. É muito perigoso. Porque o demônio não anda curando assim à toa não, né? Ele cura de vez em quando para enganar, mas curar assim direto, às vezes eu acho que tem mais enganação do que demônio, em alguns cantos, né? Então tenhamos esse cuidado. Nós temos que ter esse medo de perder o céu, sim. Um medo sadio, um medo santo. Porque se nós temos o medo de perder o céu, nós vamos lutar todo dia para conquistar o céu. José já foi conquistado, sim. Mas nós devemos manter este céu que Cristo conquistou para nós. Ele falou, João 14, eu vou para o meu Pai, lá tem muitas moradas. Gente, eu espero que essa morada que é sua e que é minha não fique vazia. E que você, a partir de hoje também, procure vigiar. Será que eu estou me aproximando deste pecado, de blasfemar contra o Espírito Santo? Eu espero que não. Se você tem medo de já ter blasfemado, você nunca blasfemou. Mas cuidado para não blasfemar e não cair nesse pecado. Amém.